Decorreu um ano desde a crucifixão de Jesus e este homem está prestes a ser apedrejado até à morte. Chama-se Estevão. É um cristão. Ao observar a execução, encontra-se um jovem judeu, fabricante de tendas, de nome Saulo. Na sua opinião, Estevão é um blasfemo e merece a morte. Estevão é o primeiro discípulo de Jesus a preferir a morte à renúncia da sua fé. Assim, torna-se o primeiro mártir cristão e, quase automaticamente, um dos primeiros santos. Outubro de 1982, Roma. Um novo santo ingressa na lista da Igreja Católica Romana. Chama-se Maximiliano Kolbe, um sacerdote polaco morto em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, quando se ofereceu para tomar o lugar de um judeu condenado à morte. La morte per martirio del padre Maximiliano Kolbe. Com esta cerimónia, Kolbe torna-se oficialmente um dos 10.000 homens e mulheres venerados como santos pelos católicos em todo o mundo. Tal como Santo Estevão, Kolbe é considerado um mártir, ou seja, alguém que morreu pela fé cristã. Mas ao contrário de Santo Estevão, a vida de Kolbe teve de ser formalmente examinada antes da canonização. No decorrer dos séculos, os requisitos para a santidade têm mudado, mas todos os santos possuem alguns traços em comum. They are loving persons. They may have lots of other imperfections, but when they love, they are the real thing. We consider a saint somebody who's either given his life for his faith, he was placed before a choice either to do something against his Christian conscience or else to be killed. Saints have, from the very beginning, been identified with martyrdom. That is to say, it wasn't enough to live like Jesus. First of all, you had to die like Jesus. E foi exatamente isso que Santo Estevão fez. À semelhança de Jesus, foi posto à prova, podendo trocar as suas convicções religiosas pela liberdade. Como Jesus, recusou e perdeu a vida. Nos anos que se seguiram, muitos milhares imitaram Estevão, escolhendo a morte. Saulo foi um deles. Pouco depois, a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, Saulo teve um encontro com uma luz ofuscante e uma voz. Transformado pelo milagre, abandonou Damasco já convertido e com um novo nome, Paulo. Não obstante, tal como Santo Estevão, pagaria mais tarde com a própria vida. Paulo levaria esta nova religião à vitória, influenciando todas as gerações de pensadores cristãos até hoje. When we read the story of Stephen, we see that it's very much the story of Jesus all over again, which is to say, he's preaching, he's witnessing, he is falsely accused, he is goes through the same thing that Jesus does, and he finally dies. If indeed the teaching of Christianity was that one was to emulate or somehow imitate Christ, the imitatio Christi, then in fact the call to Christians was to become martyrs, because this was
the ultimate way to really imitate Christ. Nos 30 anos que se seguiram, as pequenas comunidades cristãs que iam surgindo por todo o Mediterrâneo, Chipre, Ásia Menor e Grécia multiplicaram-se. Ocorreram perseguições esporádicas e mesmo martírios ocasionais, contudo, nada muito difundido ou sistemático. Mas isso estava prestes a mudar. Roma no ano 64 d.C., ou pelo menos como Hollywood a imagina. Os estratos mais elevados da sociedade romana estão cada vez mais entediados e corruptos, atitude que se transmite às classes mais baixas. E todos gostam de entretenimento. One of the very curious things about the Romans is this enormous bloodthirst that they had for games in which animals fought animals or men fought men. Their idea of a wonderful Saturday afternoon or whenever they went to the game was to go out and watch people kill each other. The Romans, who were committed pagans, if you will, polytheists, loved the spectacles as we love a football game today. Ancient Rome was, in fact, a very violent society. Their entertainments were violent, and they lived in a violent world. E ninguém aprecia mais um bom espetáculo que o Imperador Nero. Mas na altura viviam em Roma uns cidadãos diferentes. Eram membros de uma seita religiosa que adorava um carpinteiro morto chamado Jesus, e os romanos não sabiam muito bem o que fazer com eles. There were a number of charges made against the Christians. One was that they were antisocial. The Christians tended to meet in secret, in the sense that they gathered early in the morning for their worship and so on. And the Romans were almost paranoid about secret societies. Now, when you have a kind of a secret society, certain rumors are going to start. One rumor that started was that the Christians were cannibals, and this was probably connected to Christian beliefs about the Eucharist, the bread and wine being the body and blood of Christ. The other was, and this is almost always said about people that are secretive about their lives, that they were sexually promiscuous. Foi nesta atmosfera de suspeita e dúvida que Nero decidiu criar o maior espetáculo de todos: Roma em chamas. Roma está em ruínas. Quando começa a correr o boato de que o próprio Nero pode ter provocado um incêndio, os ânimos começam a exaltar-se. Nero precisa de um bode expiatório e encontra-o. I hereby proclaim that the guilt of the burning of our beloved city rests with the foul sect which called itself Christian. Their punishment will be a warning. A resposta é um edito oficial. Spectacle of terror. E o resto, como dizem, é história. E apesar de poder não ter acontecido exatamente como no cinema, não há dúvida que ocorreu algo bastante semelhante. We have a very specific description of what Nero did. Tacitus says that one of the things that Nero did was to pour pitch or tar on the Christians and hoist them up on poles and set them on fire to act
as ways of illuminating the gardens. He also says that he would tie them up in the skins of wild animals and set hunting dogs on them. And Tacitus, who did not like the Christians at all, thought they were just another wacky superstition, says in the Annals, he says that nonetheless, as bad as they were, people sort of pitied them, not so much because they agreed with them, but because of the cruelty with which they were treated. E todos, sem exceção, afirmam que os cristãos enfrentaram a morte com uma coragem e dignidade invulgares. They are singing. Ninguém sabe exatamente quantos cristãos morreram durante esta primeira vaga de perseguições, mas São Paulo, o homem que observara o apedrejamento de Santo Estevão 30 anos antes, encontrava-se quase de certeza entre eles. Assim como São Pedro, um dos 12 apóstolos. E seguir-se-iam muitos milhares mais. No meado do século II, um escritor cristão, Tertuliano, comentou friamente, mas com verdade. Se o Tibre inundasse as suas margens, as estrelas ficassem imóveis ou a terra tremesse, o grito nas ruas era sempre o mesmo: atirem os cristãos às feras. Nos séculos II e III da era cristã, os martírios dos cristãos continuaram, ainda que não tão intensamente quanto na época de Nero. O motivo habitual para executar um cristão era a sua recusa a venerar os deuses romanos. The Romans had this very strong sense of what was called pietas. We somewhat flaccidly translate that into piety, but it meant the kind of the fear and respect that children should have for a parent, that the family then should have for the state, and that the state should have for the gods. And when pietas functioned, then there was peace in the empire. And the Christians, in a sense, subverted that because they would not show pietas towards the Roman gods. We actually possess some court records of trials of Christians. They're very, very brief. And they simply say, are you a Christian? Yes. Will you abjure that faith? No. And the prefect would then sentence someone to be executed. E sempre que alguém morre, circulam histórias sobre quem era e como encontrou-se o fim. Chega-nos um relato original sobre Perpétua, uma rapariga de 21 anos, encarcerada com Felicidade, a sua escrava grávida. Mãe de uma criança de peito, Perpétua preferiu morrer a renunciar à sua fé, apesar das súplicas do pai pagão. Despediu-se do pai e do filho e preparou-se para morrer. Enquanto esperava, Perpétua registou uma série de visões no seu diário. Em algumas, triunfava sobre dragões e pagãos. Noutra, aparecia o irmão morto havia muito tempo. No dia anterior aos jogos, Perpétua teve uma última visão de si mesma a ser desnudada e depois a vencer um egípcio de aspecto demoníaco num combate corpo a corpo. Nesse momento, escreveu ela, acordei e percebi que não iria lutar com feras, mas com o demónio e tive a certeza da vitória. Para Perpétua e Felicidade, o fim era suposto vir nos chifres de um touro enraivecido.
Primeiro investiu contra Perpétua, depois Felicidade. As mulheres enfrentaram-no várias vezes com valentia, mas o animal não as matou. Por fim, Felicidade foi degolada. Depois, um jovem gladiador desajeitado tentou decapitar Perpétua, mas apenas a feriu. Finalmente, ela própria guiou a espada para o pescoço, acolhendo a morte em nome de Cristo. The martyrs felt, in a way, almost free to invite death, and that's exactly what they went about doing. Many of them exhorted the authorities to kill them. We see all kinds of wild stories, really, of martyrs who literally, almost laughingly, went before the Roman authorities, refused to sacrifice to the pagan gods, and thereby invited death. And when death came, again, embracing it. You see stories of St. Lawrence, for instance, a famous martyr who was grilled alive on a gridiron, and at one point, this is kind of a strange story, but at one point he declares himself done on one side and asks to be flipped over. Ignatius was one of those people who really seemed to welcome death, wrote letters to the Romans telling them that he wished to be, and I quote, ground between the teeth of the wild beasts that he might be the purebred of Christ. So he's looking forward to the agonizing death that presumably awaited him in the arena as the lions and other wild animals would tear him limb from limb. E não foram apenas estes. Soldados romanos encontraram Sisto II pregando ao seu rebanho nas catacumbas sob a Via Ápia. Foi degolado aí mesmo. A jovem e bela Ágata rejeitou os avanços de um conselheiro romano. Furioso, este mandou que a esticassem num cavalete, ou ecúleo, um instrumento de tortura, lhe cortassem os seios e finalmente a atirassem nua para os carvões em brasa. Sebastião foi um cristão que atingiu um posto elevado na guarda pessoal do imperador. Quando este descobriu, ordenou que Sebastião fosse usado na prática de tiro ao alvo. A Polónia foi atacada por uma multidão e atirada para uma fogueira por se recusar a amaldiçoar o nome de Cristo, mas não sem que antes lhe partissem todos os dentes. É evocada como a santa patrona das dores de dentes. Os perseguidores de Venâncio, um jovem de 17 anos, estriparam-no, penduraram-no de pernas para o ar sobre uma fogueira, esmagaram-lhe o maxilar e depois atiraram-no aos leões, que não mostraram interesse por ele. Por fim, tiveram de lhe cortar a cabeça para silenciar as suas preces. Contudo, apesar de toda a carnificina, o número de cristãos continuava a aumentar. Martyrdom, in a sense, promoted Christianity. People would learn of the gruesome deaths of these people, and in vivid detail. They love to, of course, relate all of the various tortures and the bloodshed and whatnot. And folks would hear of this and they'd say, gee, you know, that Christianity, that's powerful stuff. How can I get in on this? Christianity became an answer to the problem of death. It's the God who dies, suffers, and dies for others. And it was that aspect of Jesus. I mean, it was considered an honor to die a martyr. No ano 70, os cristãos encontram-se na Península Ibérica, por volta do ano 100, na zona do Mar Negro. No início do século II, há cristãos em França e na Grã-Bretanha. Christianity grew almost by cell division, little house churches breaking off into further house churches, etc. They formed networks of communities for people, and I think that was also a very attractive part of early Christianity. And one of the things that the Christians did do was to provide within their communities care for the most vulnerable people in the community, which were widowed women and children and orphans and the elderly. Os cristãos começavam a organizar-se, com o poder nas mãos dos bispos locais. E até estes podiam ser mártires. Policarpo, bispo de Esmirna, fazia parte da segunda geração de discípulos, os que tinham conhecido os apóstolos, mas não Jesus.
Policarpo tinha 86 anos quando foi desencadeada uma grande perseguição. Procurado pelos romanos, convidou-os a partilhar da sua refeição, acompanhando-os depois de bom grado. Policarpo, venimos a trincarte. Recomendou aos amigos que não se preocupassem. Já antevira o seu martírio numa labareda. Seria levado para a arena e, após recusar 3 vezes renunciar à sua fé, seria queimado vivo. Segundo testemunhas oculares, quando as chamas se elevaram, formaram suaves velas em torno de Policarpo, como que recusando tocar a sua carne. Os romanos acabaram por esfaqueá-lo até à morte, e quando o fizeram, dizem que uma pomba lhe saiu da ilharga. A intenção era que não restasse absolutamente nada de Policarpo, mas os discípulos do bispo, em segredo, conseguiram recuperar e esconder alguns dos seus ossos. Começaram um novo capítulo da história dos martírios. Quando os seguidores de Policarpo retiraram os ossos do fogo, agiam num misto de crenças, parte pagãs, parte cristãs. Tinha a ver com o que era considerado sagrado. This was a sacred world, by which I mean that it was commonly held by everyone in the Roman Empire, in fact, almost among all ancient peoples, that the sacred could erupt into ordinary life in many different ways. The sacred could manifest itself in springs, in rivers, in forests, in woods, at certain corners, at certain times of the year. Os cristãos alargaram esta crença no sagrado do mundo natural de forma a incluir o corpo, especialmente o corpo de um mártir. Os ossos de Policarpo, assim como os de todos os mártires, eram particularmente sagrados. Tinham o poder de interceder junto de Deus. Os fiéis acreditavam que, rezando sobre os ossos de um mártir, era mais provável Deus ouvir e atender às suas preces. What happened in Christianity is that when the martyrs died, their bodies were buried in Christian cemeteries, and people, on the anniversary of their date of death, which they interestingly called their birthday, the Dies Natalis, that is the day when they were born into heaven, they would go and pray at these places. The idea was that because these were people who had died for the faith, these places were loci of great spiritual power, that it was here that God particularly could be heard, that the power and the grace of the saints could intercede for people. As catacumbas nos arredores de Roma eram desses locais, apesar da sua função ter sido mal interpretada. Contrary to all those movies that you've seen on late-night television, Christians did not hide out in the catacombs during the period of persecution. They were cemeteries. They were not even called catacombs in the Roman days. That was just the name of one of the catacombs. They were places for burial, and Christians would go down there on the day of the martyrdom of a saint and maybe offer religious services or visit these places, but they did not hide out. It's not like Christians were like trolls living underground, hiding out from the Roman authorities. Plenty of people saw the martyrdom, certainly heard about these passions of the martyrs, and then quickly came over to Christianity. I think it is one of the most important reasons why Christianity took over the crumbling Roman world in the 3rd and 4th centuries AD. That and, of course, miracles, which were also a wonderful propaganda and public relations device as well. With miracles, one hears of supernatural events performed by these leaders of this infant sect. And again, these wondrous deeds, they are appealing to people in the ancient world.
So in that sense, martyrdom and miracle, both of those means were terrific, advertising devices and public relations devices. Então, no início do século IV, o imperador Constantino teve uma visão que mudaria o mundo. No céu, viu uma cruz reluzente na qual estavam inscritas as palavras: "Com este sinal, vencerás." Para ele, isto significava que se aceitasse o cristianismo, triunfaria em combate. Quando assim aconteceu, instituiu rapidamente uma política de tolerância religiosa por todo o Império Romano. A partir do ano 320, as perseguições terminaram. Agora os cristãos eram livres de fazer conversões e, uma vez mais, os mártires desempenhariam um papel fundamental. It's very interesting that the word pagan comes from the Latin word pagus, meaning the village or the countryside. So that in the Christian vocabulary, the pagani, that is the non-believers, were people who basically lived out in the country. In the beginning of the 4th century, probably 30% of the population was Christian. Christianity was mainly located in the cities, but the idea of effectively Christianizing the outlying districts and the country districts and whatnot, that took a long time. Some historians have argued that the countryside was never effectively Christianized. What you do see, beginning in the 4th century on, is the great influence of these shrines of the martyrs. A partir do século IV, o cristianismo começou a avançar para norte. Neste mundo essencialmente pagão, o culto cristão dos santos tornou-se uma força poderosa, atraindo pessoas ainda ligadas aos deuses da floresta e do céu. It was very common as the Christian church began to evangelize out of the traditional areas of the Roman Empire, that the Christians would destroy the pagan temples and then over those temples build Christian churches and inter maybe the bones of part of the bones or part of the body of a martyr. Desenvolveu-se um sistema de santuários, centros locais de poder espiritual, cada um deles construído à volta da história de um santo e suas relíquias. Sem relíquias, uma igreja não era considerada igreja. Na verdade, no início do século IX, segundo a lei eclesiástica, qualquer igreja local que não tivesse ossos de um santo no altar podia ser demolida. Como era de prever, a procura de relíquias aumentou bastante. What happened if you were a Christian and you happened to live in a town where you didn't have a martyr's grave? Well, the tendency was to maybe find a martyr's body and move it to your place in order to also have a sacred place where the power of these martyrs could be experienced by people. Os ossos dos primeiros mártires eram considerados particularmente poderosos. Nem têm em conta os milhares que foram roubados das catacumbas de Roma. O esqueleto de um único santo podia ser partido e vendido a várias igrejas diferentes. O resultado foi o aumento do comércio de relíquias, tanto legal como ilegal. If you couldn't find an extra martyr around, and this was very common in the early Middle Ages, you could always steal a body. And then, of course, it was inevitable that it would be maybe parts of body. Mas por mais poderosas que fossem as relíquias dos primeiros mártires, os restos mortais de um santo contemporâneo também podiam operar milagres. Especialmente se, como Estevão, Perpétua e Policarpo, morresse defendendo a fé. Com a propagação do cristianismo a novas paragens, os mártires que se tornavam santos já não eram tanto os oprimidos, mas os que defendiam os seus domínios cristãos ou convertiam novos.
O rei Venceslau, o bom rei Venceslau, como diz a canção, foi assassinado enquanto tentava converter o seu reino pagão da Boémia. Nas Ilhas Britânicas, Osvaldo lutou para que toda a Inglaterra fizesse parte do rebanho cristão, acabando por ser desmembrado por um rei pagão vizinho. Edmundo de East Anglia morreu a combater invasores vikings. Todos estes homens se tornaram santos. Começava a era do martírio político. Na praça da cidade, à sombra da grande catedral de Cantuária, um homem está a ser chicoteado. Brandindo os chicotes estão os frades e os bispos da Cantuária. O homem que está a ser açoitado é Henrique II, rei de Inglaterra. Toda a Europa exigiu esta humilhação e o monarca de bom grado a aceitou. Tudo porque, num acesso de ressentimento, desejara a morte de um amigo. Esse amigo era Thomas Becket. Thomas Becket was popular in a sense after his death because he was a homegrown sort of a saint. He was the son of low-born Norman parents, and he kind of rose through the ranks by the seat of his pants. As Becket seems to have had a certain charisma, and Henry himself, he seems to have been much taken with Becket, who was 15 years his senior. They rode together and palled around together, that kind of thing. Barons have to be kept at bay. Aos 24 anos, Becket tinha um fraco bem conhecido por mulheres e vinho. Mas 17 anos mais tarde, contra a vontade do próprio Becket, Henrique nomeou o arcebispo de Cantuária, o clérigo mais poderoso de Inglaterra. My royal edict nominating you, Thomas Becket, Primate of England, Archbishop of Canterbury. Shut up. Thomas, I'm in deadly earnest. My lord, don't do this. The day he became archbishop, he seems to have suddenly gotten religion. He began to wear a hair shirt underneath his robes. He began to eat frugally. And most importantly, he began actually to oppose Henry II on matters of church and state policy in England. Dissidências entre o Estado e a Igreja afastaram inexoravelmente os dois velhos amigos. You can't laugh. You can't stand by. Are you taking yourself seriously as Archbishop? I am the Archbishop, my prince. Depois de excomungar alguns membros da corte de Henrique, por uma administração de bens da Igreja, Becket ajuizadamente partiu para a França. And I shall go back and fight with the weapons it has pleased you to give me. 6 anos mais tarde regressou à Inglaterra, constatando que o filho de Henrique fora coroado príncipe na sua ausência, violando abertamente a lei eclesiástica. Becket excomungou imediatamente os bispos que tinham presidido à coroação. So long as he's alive, I tremble. I shake. I'm the king. O irascível Henrique afirmou desejar ver-se livre deste prelado incómodo. Um pequeno grupo de cavaleiros, suficientemente perto para o ouvir, decidiu levar a sério as palavras do rei. Na noite do dia 29 de dezembro de 1170, 4 homens armados entraram na Catedral de Cantuária com as espadas desembainhadas.
Transpondo uma série de portas, encontraram Becket a orar tranquilamente no altar. Estivera à espera deles. Os cavaleiros exigiram-lhe que reintegrasse os bispos excomungados. Becket recusou, eles atacaram. O golpe que matou Becket foi infligido com tal força que quebrou a espada, salpicando o altar de sangue e miolos. Within hours of the murder, we hear of peasants and other people kind of moving into the church quietly and trying to pick up bits of Becket's skull and sopping rags in his blood to take away, of course, his relics, holy relics, which almost immediately began to perform miracles. São Tomás de Cantuária foi canonizado 3 anos após o seu assassinato e no ano seguinte o rei contrito foi chicoteado publicamente. Nesta primeira e bem definida luta de poderes entre a Igreja e o Estado ingleses, a Igreja vencera, assim como o povo de Cantuária. Agora tinham o seu próprio mártir, com todo o poder a ele vinculado. There were 703 miracles attributed to him, at least in the 10 years after his death. So his tomb became the favorite pilgrimage spot in England, and in fact was one of the most popular in Europe. Louis VII of France, for instance, was the first French king to visit English soil during the latter part of the 12th century, and he came to visit the shrine of Thomas à Becket. So perhaps one of the most popular pilgrimage shrines of all time. Mas não tardaria muito para que os franceses tivessem também o seu mártir heroico. Uma guerreira que levaria a França à vitória sobre a Inglaterra, tornando-se assim uma das santas mais famosas de todos os tempos. Nasceu numa família de camponeses, numa pequena aldeia francesa junto do rio Mosa. Era a 4ª de 5 filhos. Chamava-se Joana. Durante os primeiros 13 anos de vida, ninguém notou nada de especial na rapariga, exceto a tendência para a modéstia e piedade. Uma criança normal que estava prestes a mudar a história. Joana tinha 14 anos quando começou a ouvir vozes. Disseram-lhe que tinha sido escolhida para levar o exército francês à vitória sobre os ingleses. Como é natural, ninguém acreditava nela. But there's not one person in the world, not among kings or nobles or princesses, who can bring help to the France we love. Not one save this maid you see before you. It's not because of anything in me, but because the King of Heaven wishes it so. That's a point, that's a point. But I am to lead the Dauphin's armies. To lead his armies? When did the Dauphin have an army? Joana conseguiu finalmente uma audiência com o herdeiro do trono francês, o Delfim. Para espanto deste, conseguiu reconhecê-lo no meio da multidão, apesar de nunca se terem visto. God has spoken to me through his messengers. And it is his will that I come to aid you and that you be king of France. Mas o Delfim teve dúvidas até Joana lhe dizer algo em privado, ninguém sabe o quê, que o convenceu de que ela tinha sido enviada por Deus. Joana assumiu o comando do exército francês e logo conduziu as tropas à vitória na Batalha de Orleans. Death by fire is a horrible thing.
Mas quando Delfim foi finalmente coroado rei, revelou-se fraco e indeciso, nunca exigindo a vitória final sobre a Inglaterra. We have fought so hard and have given so much blood to win. His Majesty has signed the truce, and our king never repudiates his word. Pouco depois, Joana caiu nas mãos do Duque de Borgonha, que a vendeu aos ingleses para que fosse julgada como herege. Para os ingleses, Joana era uma bruxa. If you were a true Christian, you give her up for nothing. She's a sorceress, a heretic, an idolatress. She must be burned. Perante um interrogatório rigoroso e desumano, Joana continua a insistir que agia sob ordens de Deus. All I have done by the command of my Lord. That is all that I've done well. Finalmente vacilou e assinou uma confissão de heresia, mas retratou-se poucos dias depois. Às 8 horas da manhã do dia 30 de maio de 1431, Joana foi levada para o mercado de Rouen e queimada viva. O crime, pacto com o diabo, bruxaria. Ainda não tinha 20 anos. Alguns anos depois da execução, a mãe de Joana conseguiu revogar a decisão do Tribunal Eclesiástico Inglês que condenara a filha, embora a maioria dos ingleses continuasse a duvidar de Joana. The interesting thing is, on the other side of the coin were the French, who, of course, absolutely adored her. She became the patron saint of France. She was given much credit for the reversal of French fortunes in the 100 Years' War. Mas em vez dos 3 anos que demorou a canonização de Becket, foram necessários quase 500 para que a mesma honra fosse concedida a Joana. Eventually, in 1920, she was canonized. So, which is she, is my question. So if the one side politically sees her as a saint, the other side politically sees her as a heretic and a witch, which is it? And I think that gives us some problems today, and maybe speaks to the canonization process and the fact that, in essence, humans are deciding who are saints and who are heretics, not God. Tal como os primeiros mártires, Joana preferiu morrer a renunciar à sua fé. Mas, ao contrário dos primeiros mártires, foi morta por um poder da própria Igreja. Então, o que significa exatamente morrer pela fé? É uma questão que ainda hoje se põe, especialmente no caso do padre polaco Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe nasceu em 1894 no seio de uma família pobre numa pequena cidade polaca. Era o segundo de 5 filhos. Por volta dos 10 anos teve uma visão surpreendente. Nela, a Virgem Maria vinha oferecer-lhe 2 rosas. Uma branca, significando a pureza, outra vermelha, significando o martírio. O pequeno Maximiliano aceitou prontamente as 2, não contou nada a ninguém, exceto à mãe. Cresceu, entrou para a Ordem dos Franciscanos e foi mandado para Roma, onde se doutorou em Filosofia e Teologia. Foi ordenado em 1918, quando o mundo ainda se encontrava a braços com os abalos provocados pela Primeira Guerra Mundial. Kolbe regressou à Polónia, onde fundou uma revista católica muito popular, criou o maior convento de frades do mundo e ainda uma missão no Japão. Quando os nazis invadiram a Polónia, em 1939, Kolbe abriu as portas do enorme convento a milhares de refugiados judeus. Dizia-se que nunca mandara embora uma única pessoa em busca de um abrigo seguro.
mas era um homem marcado. Em 1941, os nazis prenderam-no por traição e mandaram-no para o campo de concentração de Auschwitz. Aí partilhava os seus escassos alimentos com outros e consolava os que haviam perdido familiares, amigos e, por vezes, a fé. Achtung, Achtung. Atenção, atenção. O anúncio começava como todos os outros. Von euch wird jeder Zehnte verurteilt, an Hunger zu sterben. Fugiram prisioneiros do Bloco 14 e, como represália, 10 dos seus companheiros tinham de morrer. 5 Schritt vorwärts. Komm schon, raus! Auf, du Arschloch! O sargento do exército polaco, Francis Gajowniczek, de 40 anos, ouviu chamar o seu número. Mas tenho mulher e filhos, gritou ele. Sem medo ou hesitação, o padre Kolbe ofereceu-se para morrer em seu lugar. Gut. Para o comandante, não importava quem morria. Gajowniczek recuou para a fila de prisioneiros. Kolbe avançou para a santidade. E apesar de Kolbe não ser o único a fazer tão heroico sacrifício, a notícia alastrou rapidamente pelo campo. Como um sobrevivente de Auschwitz mais tarde testemunhou, apercebemos-nos de que alguém entre nós, naquela noite sombria da alma, elevava bem alto a bandeira do amor. Um homem desconhecido, torturado, despojado de nome e posição social, avança para uma morte horrível por amor a alguém que nem seu familiar era. Ficamos estupefactos com este gesto, que se tornou uma poderosa explosão de luz nas trevas do campo. E contudo, na opinião da Igreja, Kolbe não morreu pela fé católica no sentido exato da expressão. Ou seja, ele não foi escolhido para morrer por qualquer animosidade para com as suas convicções. He took the place of a married person and said, "Take me, I'm not married, I'm a priest." And he died a horrible death, and he spiritually nurtured the people around him. In fact, he held out so long, I think they had to give him a lethal dose. But the point was, did he die for the faith? They didn't come forward and say, "Hey, priest, you're a priest, we're going to murder you." No, he took the place of, he gave his life for another. Isto colocou a Igreja numa situação embaraçosa. Não podia ouvir-se a história de Kolbe sem se perceber instintivamente que era um santo. Contudo, tecnicamente, não era um mártir da fé. No Vaticano, o Papa, ele próprio polaco, debatia-se com o problema. O padre Peter Gampel foi dos juízes oficiais do processo de Kolbe. I had warned the Pope, Your Holiness, I can't see that I can come to a positive conclusion about the martyrdom unless you enlarge the concept of martyrdom. Because Kolbe offered his life in substitution of a hostage who was condemned to death. And this was accepted. So we suggested that the traditional concept of martyrdom, therefore being killed, as you would say technically in odium fidei, would be enlarged that also somebody who has given his life to save the lives of others could be declared a martyr. And this theory was accepted, and in this sense, Kolbe was canonized as a martyr. E assim o Papa, apresentando Kolbe como um herói pessoal, criou uma nova definição de martírio, a de caridade. O martírio, segundo parece, não é um conceito antiquado. No século XX, ainda existem pessoas dispostas a morrer porque a sua fé assim o exige. You know, we tend to romanticize the early martyrs. I mean, we have stained glass windows with virginal saints looking up to heaven with a palm branch, you know, while lions are sort of coyly situated around them. But if we were going to do
stained glass windows today of the martyrs of the 20th century, we wouldn't use lions and crowns and palm leaves. We would have barbed wire electrodes on people's genitals and starvation pits and gas chambers and bullets and so on. In order to give oneself over to this kind of physical pain, and do so again gladly, almost laughingly, requires a tremendous amount of courage. We sit in our modern day, and few of us are willing to sacrifice ourselves in that way. You know, speaking personally, I would, when they called for martyrs, I would get out of the way. And I think a lot of us are that way in today's secular world. It requires a tremendous devotion, a tremendous commitment to faith to go through that kind of thing. And that's maybe a faith and a commitment to it that we just don't have in today's world. I don't know, some may, but yeah, tremendous courage. It takes guts to be a martyr. Todos os primeiros mártires eram, antes de mais nada, pessoas. Seres humanos de carne e osso, com uma fé muito profunda na mensagem de Jesus Cristo. Com um princípio humilde nos recantos sombrios de Jerusalém, a comunidade cristã cresceu e multiplicou-se. Quando exortados, muitos cristãos de bom grado ofereceram a vida. No decorrer dos séculos, através da sua extraordinária fé, coragem e capacidade de sacrifício, os santos mártires não fizeram nada menos que modificar o mundo para sempre.